Notícias, última edição. A matemática vai muito para além dos números e das equações. A matemática são ideias. O filósofo e matemático Poincaré, por exemplo, dizia que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. A matemática é a ciência dos padrões. Ela acontece sempre que há um padrão, sempre que algo se repete. No seu cotidiano, nas ruas, no trânsito. São ideias que se materializam em todos os objetos que alguma vez observou e talvez nunca se tenha dado conta. A matemática é vida, a sua vida e a minha. Sou Rogério Martins e sou matemático. O professor português Rogério Martins é doutor em matemática, investigador na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e apresentador do programa Isto é Matemática, que conta com 11 temporadas disponíveis no YouTube. Martins também tem prêmios, diversos prêmios internacionais. Ele profere palestra hoje em Criciúma para cerca de 700 pessoas. A palestra é intitulada Tem uma bicicleta que calcula várias áreas. Professor Rogério Martins, de matemática, é o nosso convidado de hoje. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, é um grande prazer. Seja bem-vindo a Criciúma. Gostou da cidade, gostou da região? Sim, gostei. Na verdade, é a minha primeira vez no Brasil fora do Rio de Janeiro. Já é a minha terceira vez no Rio, mas nunca tinha saído, ou seja, não conhecia o Brasil. De fato. Sim, o Brasil. Nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Dá para perceber já? Já percebi. Sim, claramente. E aqui em Santa Catarina, né, o senhor esteve em Camboriú? Exato. Em Camboriú, né? E nós somos frutos de colonização portuguesa, né? O litoral, principalmente. Sim. Eu tenho um pouco de sangue português, né? Sim. Da região dos Açores, evidentemente, mas de outras regiões também. E interessante, né? Aqui, principalmente, a gente tem uma colonização europeia muito grande, professor. E bacana. Você chegou hoje aqui em Criciúma? Sim, eu cheguei hoje em Criciúma. Estive um dia em Balneário, Camboriú, e outro dia em Florianópolis. E portanto, é o meu terceiro dia. Legal. Em Santa Catarina. Olha, eu pesquisei muito sobre o professor. O professor tem uma repercussão muito grande nas redes sociais, no YouTube. Você apresentou 143 episódios, 11 temporadas do programa Isto é Matemática. Então, a primeira pergunta não podia deixar de ser: o que é matemática? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, tenho várias definições. Uma delas, que é a minha, eu vejo a matemática como aquela coisa que sobra. Para mim, aquela ideia da matemática que as pessoas têm de ser contas, números, equações, para mim não é bem o que define a matemática. Para mim, a matemática é aquilo que sobra de qualquer coisa. Nós temos uma ideia qualquer sobre uma coisa concreta. Quando nós exprimimos essa ideia e o que sobra normalmente é matemática. As ideias, o abstrato, o puro abstrato é matemática. Mas já agora, a melhor definição que eu já vi de matemática foi dada por um senhor chamado Poincaré, e ele dizia que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. E de facto é preciso explicar um pouco esta frase. O que ele queria dizer com isto é que a matemática é aquilo que liga coisas aparentemente desconexas. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, que é um teorema sobre triângulos, ele não é um teorema, não está a afirmar algo sobre uma coisa concreta, sobre um triângulo concreto. Está a afirmar algo sobre um triângulo, e esse triângulo pode estar na nossa casa, pode estar, não sei, pode ser um cálculo do engenheiro. Ou seja, a matemática cria estas pontes, e isso é o que define a matemática, na minha opinião, e na opinião do Poincaré, eu acho. Porque para muitos a matemática é um bicho de 7 cabeças. Não sei se entende essa expressão, mas é algo que assusta, principalmente alunos. E isso vem lá das gerações antigas, né? A matemática, né? Todos assustando muito os alunos. A nossa avó dizendo, tem que ser bem em matemática. Não era assim? A minha avó até dizia que ela tinha uma frase talvez mais drástica, que ela dizia que quem não é bom a matemática não é bom a mais nada. O que eu acho que, atenção, a minha avó era uma senhora super sábia, como são todas as avós, mas nisto ela não tinha razão. Porque a verdade é que porque há pessoas que são boas a matemática e não são boas a mais nada, que eu conheço várias, e há outras pessoas que são boas a várias coisas e não são boas a matemática. A matemática mede apenas, e esse é um dos problemas da matemática, são muitos, mas um dos problemas da matemática é que as pessoas tendem a associar justamente como algo que mede a nossa inteligência, o que está errado. Ou seja, mede simplesmente uma
uma parte concreta da nossa inteligência, e isso às vezes é mau porque gera ansiedade, porque as pessoas não gostam de ser medidas, principalmente na sua inteligência, não é? E portanto essa é uma das razões que as pessoas sentem esta ansiedade, não é? Aquele sentimento de branca que muitas vezes as pessoas sentem nos exames, é porque estão muito ansiosas, e é uma ansiedade quase coletiva que depois, como disse, é transmitida de geração em geração. Ou seja, os nossos pais também nos dizem: pois a matemática, eu entendo que a matemática seja difícil, e portanto esta é uma herança cultural, ou seja, este bicho-papão da matemática. Professor Rogério Martins, a pergunta que não quer calar: o senhor era bom em matemática? No colégio? Era só 10? Pois, curiosamente não era muito bom em matemática no colégio. Eu fui um aluno mediano, basicamente, ou seja, nem sequer me destacava matemática, nem era a disciplina que eu preferia. Eu, na verdade, gostava muito mais de filosofia quando estava no ensino médio. E depois, por acaso, entrei em matemática. É uma história curiosa, mas pronto, por acaso entrei em matemática, e aí foi de facto uma paixão. Ou seja, a minha paixão realmente surge muito tarde. E talvez seja, é claro que isto é só um exemplo, mas é um exemplo de alguém que nunca se destacou em matemática, e portanto até uma certa altura da vida, aos 18 anos, portanto nunca manifestei uma genialidade que eu acho que não existe, ou seja, não acho que exista uma... E portanto até uma certa altura não manifestei uma apetência especial pela matemática, e depois a partir de um certo momento comecei a trabalhar nisso e interessei-me e tornei-me portanto pesquisador, né, na área da matemática. Ou seja, isto é de certa forma uma prova, ou pelo menos um exemplo de que a matemática não está associada às pessoas, tem mais a ver com o facto da pessoa se dedicar a sério à matemática. Ou seja, não há pessoas para a matemática e pessoas que não são para a matemática. Qual a relação entre matemática e filosofia? Você vê a matemática no campo das exatas, né? Digamos, aqui no Brasil a gente intitula assim, não sei se em Portugal também. E a filosofia já das áreas humanas? Normalmente a ideia que as pessoas têm da matemática é aquela ideia que ficou da escola, que é manipular, não sei, equações, isto na matemática um pouco mais avançada. E essa manipulação um pouco sem sentido, como se fosse um jogo, na verdade para mim não é a matemática. A matemática para mim são as ideias que estão por trás dessas equações. Por exemplo, a multiplicação, nós podemos saber a tabuada e sabemos-la muito bem, mas o que é interessante, por exemplo, na multiplicação é que se eu multiplicar 3 por 4 é o mesmo multiplicar 4 por 3. Ou seja, estas ideias, as propriedades que tem esta operação, para que é que serve, e tudo isso, na verdade, eu acho que já é filosofia. Ou seja, quando nós começamos a pensar sobre o significado das equações e o significado da matemática, e vamos para lá das contas, então na verdade é filosofia. Ou seja, a matemática para mim é simplesmente um tipo de filosofia muito concreto, onde nós temos ferramentas muito concretas e, curiosamente, ao contrário da filosofia mais tradicional, nós conseguimos responder a muitas coisas, e os filósofos normalmente não conseguem responder. Exatamente, né, Jonathan Lopes? Será bom, Jonathan Lopes, em matemática? Não, só voltando um pouquinho, a filosofia, na verdade... Não respondeu. A matemática usou para responder muitas questões da filosofia. Claro, né? Pitágoras, claro, e por aí vai, sim. né? O que é o mundo? Se usou cálculos matemáticos para tentar se chegar nessas respostas também, né? Então são duas coisas em comum, né? É isso mesmo. Eu sou fascinada pela matemática, estava falando ao professor que leio muito, gosto de filmes, né, que retratam alguns momentos interessantes da nossa história, né, na construção desse conhecimento todo da matemática. Há quantos anos, professor, você atua, né, leciona, em quais níveis de ensino? Sim, eu comecei muito cedo, tive sorte, atualmente... Aliás, o senhor é novo. Sim. Dá para revelar a idade, sem problema? De 43. Novo, super novo, Jonathan. Tá novo, tá bem. Sim, mas eu comecei muito cedo, tive muita sorte. Aos 21 anos já tinha uma posição numa faculdade lá em Lisboa e portanto, há 20 anos, agora há 20 e alguns anos, que sou professor. E sou professor, divido o meu tempo entre ser professor e investigador. E recentemente também apresentador de televisão. Mas portanto, dou essencialmente toda a minha vida durante os primeiros, ou durante 15 anos, que foi quando eu fiz realmente pesquisa, como se diz aqui, e ensinei essencialmente para engenheiros, para futuros engenheiros de várias áreas. Também ensinei para futuros matemáticos, mas foi a maioria do meu trabalho foi de facto ensinar matemática para futuros engenheiros. Na sua avaliação, o que
lhe deu notoriedade, essa repercussão toda, né? Foi esse trabalho no YouTube, nesses vídeos, isso aproximou você desse público mais jovem, o público que utiliza a internet? Sim. Isso para mim foi a parte mais curiosa, ou mais talvez mais peculiar do meu trabalho em relação a outros matemáticos, é que eu comecei a me interessar cada vez mais por comunicar matemática para público geral. E aí comecei a fazer, de facto, alguns trabalhos em escolas e em palestras e depois mais tarde em televisão. E, de facto, o grande desafio de apresentar matemática em televisão é nós chegarmos a públicos inesperados. É como aqui na rádio. Seguramente que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir estão no carro e agora estão a ouvir falar sobre matemática. E isso é que é desafiante nestes meios, é nós chegarmos a públicos que não estão à espera de ouvir falar sobre matemática. Ou seja, nas nossas aulas, os alunos já sabem porque é que estão ali para estudar matemática, ou quem tira um livro quem compra um livro sobre matemática já tem uma certa apetência por matemática. E acho que a parte interessante de estar no YouTube e na televisão é conseguir chegar a novos públicos que de repente, isso talvez a coisa mais que nos satisfaz mais é quando nós temos e-mails ou mensagens de pessoas que dizem: eu nunca gostei de matemática e nunca pensei ver um programa sobre matemática na televisão e agora adoro. Exatamente, porque para quem não assistiu, né, o programa do professor Rogério Martins, vai lá no YouTube, professor Rogério Martins, vão aparecer os episódios, é muito fácil. Talvez, se colocar Isto é Matemática no YouTube ou Facebook. Também. E você começa a assistir, você se encanta, Jonathan Lopes, né? Às vezes eu me pergunto se, independente da matéria, ela está na matéria ou está no professor? Que é tão bom porque às vezes o professor ele é tão bom, ele tem a capacidade de explicar aquilo de forma tão fácil que aquilo se torna prazeroso para o aluno aprender e buscar mais ainda, né? Então, às vezes, a gente encontra isso. Fazer que o aluno passe a investigar também, a pesquisar como se fala aqui, enfim. Mas a linguagem que é colocada no YouTube, quer dizer, essa relação com o nosso real, né? O professor está na rua, sim, todo despojado, sem aquela cara de mal de professor de matemática. Não, nem todos. Eu tive ótimos professores de matemática. Traz para a realidade matemática. Mas, exato, tá ali na rua com a galera, daqui a pouco aparece o triângulo do carro, o tambor, a tampa ali do esgoto, enfim, né? Isso tudo, essa relação com o nosso cotidiano e trazendo a matemática pra rua. É uma leitura de mundo, Isso né? é uma leitura de uma matemática que eu achei muito bacana. Sim. Uma das coisas que eu acredito, e um dos problemas que eu acredito que seja um dos problemas da matemática, é o facto das pessoas não terem a matemática, não estar ligada nas suas cabeças ao mundo real e ao dia-a-dia. Ou seja, quando nós falamos de matemática, por exemplo, se estamos num café e falamos com os nossos amigos e se a conversa cai na matemática, normalmente cai no ensino, ou seja, se tivermos ou não um bom professor, se éramos ou não bons alunos a matemática, e normalmente não falamos sobre o tema em si. Reparem que isso não acontece com outras áreas. Se falamos sobre economia, falamos sobre economia, não sobre o ensino da economia. Se falamos sobre história ou geografia, falamos sobre a geografia, não sobre o ensino da geografia. Portanto, na matemática isso não acontece, e era um bocadinho esse o meu, digamos, a minha ideia inicial quando eu desenhei este programa, era criar um imaginário coletivo de matemática. Algo que as pessoas vissem o programa e pudessem no dia seguinte dizer: olha, acabei de ver um programa bem curioso sobre qualquer coisa que tem a ver com matemática. E se gerasse... E isso eu acho que não só cria, digamos, conversa de dia-a-dia, como... quando os alunos depois estão a estudar matemática, sentem que a matemática vai para além da escola. Porque essa é... Nós essencialmente, acho que o truque para mudarmos um pouco o estado das coisas em matemática é motivar os alunos. Ou seja, é tentar encontrar uma forma de que os alunos se sintam motivados para estudar matemática. E eles sentem-se motivados para fazer outras coisas difíceis, como, por exemplo, tocar um instrumento. E porquê é que não se sentem motivados para a matemática? Porque sentem que a matemática é algo que vai morrer, ou pelo menos na cabeça deles vai morrer quando eles saírem da escola, ou seja, vai ficar para trás, não vai ser uma coisa que eles vão encontrar no dia-a-dia. Portanto, tornando a matemática e mostrando esse lado mais do nosso dia-a-dia e mais... É a utilidade dela no dia-a-dia. Sim, a utilidade dela no dia-a-dia, eu acho que traz alguma motivação também para os alunos quando estão a estudar.
estagnação de que se imagina que a matemática está, né? Até eu havia lhe feito essa pergunta antes da gente começar de fato a entrevista aqui nos bastidores. O ensino da matemática, o ensino da matemática e a própria matemática se moderniza, quer dizer, evolui com o passar do tempo. Essas investigações que são feitas no mundo, essas pesquisas que são feitas no mundo, elas vão para a sala de aula? Como é que é o processo? Porque a gente vê em outras disciplinas, como história, geografia, enfim, outras, que essas atualizações, elas acontecem de forma mais rápida na sala de aula. E na matemática, como é que é? Essas descobertas são passadas aos alunos? É rápido esse processo? O aluno tem essa visão de que a matemática está aí, punjante, mudando? Não tem. Não tem. Isso acontece, de facto, por várias razões. Uma das razões, de facto, tem a ver com o facto da matemática ser mais estável ao longo do tempo. Ou seja, a matemática que nós temos nos dias de hoje é essencialmente, e a matemática que era válida há 2000 anos atrás, continua a ser válida nos dias de hoje. Ou seja, a matemática não evolui de forma tão rápida como evolui a biologia ou a química, em que constantemente há novidades. Ou melhor, não é que não há novidades, mas a matemática que se considera essencial, de base, é mais estável ao longo dos anos e, portanto, é natural que não mude tanto. Essa é uma das razões. Outra das razões é que há uma grande inércia no sistema e como a matemática no sistema de ensino e, portanto, nós tendemos sempre a resistir um pouco à mudança. E a matemática é uma coisa muito objetiva e, portanto, é fácil resistir porque é claro quando é que nós mudamos, ao contrário de outras disciplinas. Por outro lado, a verdade é que todos os dias encontramos, e ainda agora aqui em Criciúma, encontrei bons exemplos de boas práticas de ensino em matemática, muito inovadoras, e que é bom que as pessoas encontrem novas formas formas mais apelativas e mais dinâmicas de ensinar a matemática. Não sei, por exemplo, em Cocal do Sul encontrei um grupo de alunos que são fantásticos com o cubo mágico e tentam relacionar o cubo mágico com aquilo que estão a fazer e fazem competições, e isso é muito saudável. Até essa questão do cubo é uma iniciativa que foi lançada. Deixa eu mandar um abraço para Ana Lúcia Printo, que também foi uma grande facilitadora dessa entrevista aqui. A gente sempre fala dos cubos, né, os cubos mágicos, e dá muita repercussão entre os jovens aqui. Isso é interessante, né? É uma matemática aplicada, e é um ensino bacana. Eu acho que isso atrai. Como seus vídeos, né? Quer dizer, essas práticas de você motivar o estudante na matemática, porque a matemática, como eu falei ali, ela é vista como algo muito ainda muito ali estagnado, sem mudança. E hoje os jovens são muito movimento, né? Sim. As tribos estão todas unidas, a internet une todo mundo. Sim. Não é mesmo? Sim, eu acredito, ainda voltando à ideia da matemática estagnada, eu acredito numa nova forma de ensinar matemática que mostre um lado mais imperfeito e mais incompleto da matemática. A verdade é que ainda agora nesta palestra que vai acontecer daqui por uma hora, às 7h30, eu vou mostrar partes da matemática que estão incompletas, ou seja, perguntas que estão em aberto, que nós ainda não conseguimos saber resolver e que têm a ver com coisas muito banais, como a flutuação de objetos na água, e isso é uma coisa muito curiosa. Ou seja, nós temos a ideia de que a matemática e a ciência em geral está muito fechada e está muito completa, e a verdade é que não é nada assim. Ou seja, os problemas que nós continuamos sem respostas estão à nossa volta, e há muitos, e isso é algo que devia ser transmitido logo na escola. Devia ser ensinado aquilo que se sabe, e como eu costumo dizer, devia também ensinar-se aquilo que se sabe que não se sabe. Ou seja, todas aquelas coisas que nós sabemos que não sabemos, mas que de certa forma não ensinamos aos nossos alunos, porque só lhe queremos ensinar aqueles exercícios que podem depois ter a resposta no final do livro. Chega na sala de aula e exatamente o professor não explica a importância da matemática, mas ele já chega ensinando os cálculos, né? Eu ia perguntar, inclusive, para o professor, né? Porque aqui no Brasil já existe uma evolução nas teorias de aprendizagem, a forma de ensino, quer dizer, há uma atualização, né? Porque até pouco tempo atrás, eu sou um pouco dessa geração, Jonathan, não sei, também, né? O Jonathan é mais velho. Também, né? Bem mais velho que eu. Bem mais. Hein, professor? Mas era tudo muito imposto, né? A matéria estava ali jogada para o aluno tinha que... Muitas vezes a gente ainda decorava. E eu passei um pouco desse processo, quer dizer, da gente...
fazer com que o aluno seja um investigador, construir. Para isso, as teorias de aprendizado estão aí, os professores estão se atualizando, fazendo novas práticas. Aqui no Brasil, como é que é lá em Portugal? Eu acho que é muito semelhante ao que está a acontecer no Brasil. Há algumas novas práticas. Sim, o mundo todo está a mudar e há algumas práticas. E isto é um processo lento. E também, de certa forma, atenção, eu acho que nós não devemos deixar que devemos mudar todo o sistema educativo de um dia para o outro. Porque também é perigoso, não é? Porque este é um processo que deve ter a sua inércia, deve ser pensado e refletido, deve ser testado. Porque a verdade é que quando nós estamos a falar de um sistema de ensino, estamos a falar de uma geração inteira, não é? Se nós... Várias gerações que estão aí juntas. Sim, imaginem que chega aqui alguém, um iluminado, e que acha que deve mudar tudo e que nós mudamos tudo de repente. Se ele está errado, é toda uma geração que fica perdida, não é? E, portanto, eu acho que este processo tem de ser um processo gradual, de qualquer forma. Mas, ainda assim, eu acho que a situação em Portugal é muito parecida com o Brasil. Existem situações pontuais onde se está a evoluir, mas depois também existe, digamos, uma outra facção que tenta, mais conservadora, e que tenta manter as coisas como sempre foram, e não há nada a fazer, é mesmo assim, não é? Estamos... É que a mudança na educação ela tem que ser assertiva, né? Sim, com a matemática eu acho que há um problema acrescido, que foi a matemática durante muitos anos era uma matéria tão credível, no sentido, a matemática teve pontos na história que fez coisas fantásticas, e isso deu-nos a nós matemáticos uma credibilidade e uma ou seja, nós ficámos demasiado convencidos que aquilo era mesmo bom, e portanto nunca questionamos a nossa forma de ensinar e nunca nos deixamos questionar, e isso de certa forma não aconteceu tanto nas outras ciências. Ou seja, por termos uma matéria tão poderosa em certos pontos, que foi poderosa em certos pontos da história, isso tornou-nos um pouco autoritários na forma de decidir sobre aquilo que devemos ensinar, porque de facto, porque é assim, e isso talvez tenha sido um dos pontos mais maus do processo de ensino da matemática. Professor, o nome da sua palestra agora é Tem uma Bicicleta que Calcula Várias Áreas, é isso? Sim. Olha, lotou 700 pessoas, é sucesso total, professor. Que história é essa de bicicleta que calcula várias áreas? Sim, eu vou falar sobre bicicletas, essencialmente, porque é uma coisa que eu gosto muito e tem muito a ver com matemática. E das várias coisas que vou fazer, uma delas é um pequeno número de magia, em que tenta adivinhar o valor que está no bolso de uma pessoa e usa uma bicicleta. Ou seja, usa uma bicicleta para calcular uma área, basicamente. E o que é uma coisa curiosa, porque nós não associamos uma bicicleta a um cálculo, a um instrumento de cálculo, mas de facto é, de certa forma. É, exatamente. Ou seja, é ver a bicicleta sobre um outro ponto de vista, e também o cálculo de áreas sobre um outro ponto de vista. Por que aceitasse fazer essa palestra aqui em Criciúma? Uma palestra gratuita, né? Para o povo do sul de Santa Catarina, o senhor nunca tinha visitado. Como é que foi essa experiência? Eu sempre, a minha vida sempre foi muito dar palestras, e é uma das coisas que gosto mais de fazer. É um contacto. A televisão tem este problema de nós estarmos do lado de cá e não vemos a reação direta do público. E as palestras têm esta particularidade, não é? Que nós vemos a cara, a reação imediata do nosso público. E, portanto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e portanto, bem, aliado ao facto de eu já ter sido convidado para o Rio e aliado ao facto de eu não conhecer o Brasil além do Rio, e conhecia a Ana Lúcia, e então pronto, entretanto decidi vir aqui ao Sul, e entretanto tive outros convites. Já vai levar na bagagem, né? Sim. Tá gostando do povo daqui? Estou gostando muito. O povo é receptivo aqui, né? É muito receptivo. Os portugueses também são, né? Sim, também são, mas aqui capricham. E o nosso português deu para entender muito bem, professor. A gente tem as nossas diferenças no português, mas a essência está entendida.
Sim, sim. Sim, na verdade, o próprio Brasil tem muitas diferenças. Nós somos mais... Ou seja, em Portugal, como é um país mais pequeno, é mais uniforme a língua ao longo de todo o país. Mas Portugal é quase como se fosse um Estado, não é? Do Brasil, em termos de tamanho e de população, nós temos 10 milhões, quer dizer, eu não sei qual é que é a população aqui nós de Santa estamos Catarina. em quantos? São uns 204 milhões. Não, mas Não, Santa Catarina. Santa Catarina Brasil, deve Santa ter em Catarina. torno de 3 a 4 milhões, né? Ok. É Pois isso? Então, temos... Eu não tenho certeza aqui. Mas de Depois eu qualquer vou pro forma, Google. Sim, de qualquer forma, já dentro do próprio Brasil há uma grande diversidade de... Sim, Santa Catarina é um dos formas de menores estados, né? Mas a gente tem muitos Brasis aqui, professor, né? É um Sim. país continental, né? Mas que legal, professor. Foi um prazer. Daqui a pouco já tem palestra, já vou liberar. No 7h30 começa no teatro, né? Elias Angeloni. Não tem mais como ir, as inscrições foram encerradas na última sexta-feira. Agradecer as meninas que estão aqui e ao professor. Foi um prazer, né? Inclusive o nosso vídeo vai ficar na fanpage da Rádio Transamérica, entrevista completa com o professor Rogério Martins e bacana, boa viagem, né? Boa palestra a todos que vão comparecer e trocar esse conhecimento com o professor Rogério Martins. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e obrigado pela oportunidade de falar aqui. Valeu, pessoal. E assistam também Isto é Matemática, porque é muito bacana, é muito legal, né, Jonathan? Bem despojado, uma trilha bem bacana, vale a pena. Vale a pena, né? Aprender nunca é demais, né? Nunca é demais. Gente, intervalo e voltamos para encerrar o programa, não sai daí.